E Semi Jambai foi um grande mestre, um bailarino brasileiro, curitibano, que nasceu em 1934. E eu tive o privilégio e a sorte, né, mesmo na vida, de encontrá-lo e de seguir sua aluna por mais de 30 anos. Comecei como aluna de balé dele, sendo aluna nos anos 80, mas sempre muito inquieto, um grande pesquisador. Começou a desenvolver o que ele chamou inicialmente de uma pré-aula, que nós fazíamos antes da aula de balé clássico. Ele tinha uma aula muito especial de balé também, porque era muito investigador e muito atento ao mecanismo do corpo, do movimento. Ele não estava preso a uma escola de dança, nenhuma escola, porque, por sinal, foi um bailarino que dançou em diversas companhias, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro e fora do Brasil e pela América Latina. Teve uma vasta experiência. E eu tive então esse encontro com ele nos anos 80, quando ele começou a se dedicar ao ensino da dança. E ali, ele, com essa pré-aula, como eu disse a vocês, que não tinha um nome ainda, isso nos anos 90, ele vem a chamar no final dos anos 90 e começo de 2000, de dinâmica muscular, onde ele começou a organizar, sistematizar o método, e também tive a honra de participar do registro e, enfim, da organização desse material naquele momento. Ok. Muito bem. Eu sou Giselda Fernandes, professora, bailarina, coreógrafa, diretora da companhia Os Dois Companhia de Dança. Mas trabalho com a dinâmica muscular, com o método Semi Jambai, há mais de 20 anos. Semi faleceu em 2018, mas deixou esse legado e eu continuo professora, pesquisadora, investigando a dinâmica muscular. E é o que eu quero apresentar para vocês. Importante para a gente seguir com essa nossa experiência, né? Que eu acho que vai ser uma experiência, esse contato com a dinâmica muscular. Eu vou trazer para vocês um pouquinho de como o Semi via a aula, né? Elaborava. Então, nós vamos ter 3 etapas, é importante. Antes de começar, a gente falar um pouco sobre isso. Então, essa primeira etapa, ela é toda para a gente poder chegar a sentar o corpo no chão, porque a aula ela é desenvolvida deitado no chão. Então, ela é mais articular, liberando peso e se entendendo no chão nessa outra relação, né? Porque em pé a gente tem uma outra relação com a gravidade. Então, essa primeira fase ela é bem articular, é a atenção em liberar as articulações. A segunda fase, ela já começa esse acordo de uma associação, de uma equilibração entre os direcionamentos, as angulações, osso-músculo, na nossa musculatura. Então a gente vai começar o enfoque mais nesse caminho. E numa terceira fase, é uma fase mais isométrica, a gente mantém mais a musculatura sustentada por um período maior, enquanto a gente vai passando de uma postura a outra. Então, como eu disse, ele teve uma formação toda em balé clássico, mas ele foi autodidata, porque ele era um estudioso. Mas o método tem essa origem em características muito específicas do balé. E inicialmente era para atender bailarinos. Com o bailarino Ike Moraes, que vai me acompanhar, eu vou orientá-lo, conduzi-lo numa aula, porque eu entendo a importância da gente fazer uma aula, a gente experimentar uma aula com essas 3 fases que eu disse. É necessário a gente entender o que a gente precisa.
A gente precisa de um chão, o chão que você tiver, se for um chão de madeira, melhor, se for um chão para dança, melhor ainda. Mas se não, a gente pode ter a gente pode fazer em qualquer chão, não é o ideal, mas a gente pode. Que a gente tenha os braços e as pernas abertas, porque a gente precisa desse espaço. Que a gente tenha uma roupa confortável, uma meia ou uma sapatilha de meia ponta. Na terceira fase, a gente inicia com sapatilha de ponta, é opcional para bailarinos ou não bailarinos. E se colocar no chão, para que a gente possa confortavelmente ir sendo conduzido pela minha voz. Mais uma observação importante é que toda a aula ela é acompanhada de música, mas a música não é para determinar o ritmo, nem andamento nenhum, a música nos acompanha como para nos acompanhar, para permitir, para nos ajudar a entrar num lugar de atenção com relaxamento. Muito bem. Vamos lá. Então, é importante falar um pouco sobre a nomenclatura que eu vou usar, a definição e a colocação do corpo no espaço, no chão, né, para que no decorrer da aula a gente tenha essas informações já nos acompanhando. O corpo, na maioria do tempo, vai estar estendido no chão, deitado, com as costas no chão. Então, a nossa referência vai partir desta posição. As pernas podem estar flexionadas, pés apoiados na posição paralelas, assim como as pernas podem estar estendidas ao longo do corpo, soltas lá para baixo, pernas estendidas, braços estendidos ao longo do corpo, ok? Atrás a gente vai entender como as costas, para baixo em relação aos pés, para cima, em relação à cabeça. E se eu falar para o teto, é que a gente tira os braços e levanta para o teto. Vamos ter o nosso lado direito, a nossa lateral direita e a nossa lateral esquerda. Isso. E vamos trabalhar muito a partir dessa relação do apoio dos pés no chão, né? Do apoio do corpo no chão, nessa parceria. Mas é importante, a gente vai passar por muita flexão e extensão. E por muitas vezes, né, quando eu falar flexão das duas pernas em rotação externa, eu vou chamar de plié na primeira. E o plié é um dobrar, é uma flexão. E o plié na primeira vai ser um pé com pé, juntos e as coxas abertas. Eu posso chamar isso de plié em rotação externa, plié en dehors. Certo? E vou poder pedir para ficar na paralela, apoiando os dois pés no chão e os joelhos para o teto. Eu posso ir para muitos lugares, estender a perna para o teto, certo? E posso estender a perna para baixo, que é pelo chão, ok? Muitas vezes eu vou usar a nomenclatura do balé, o développé, que é o desenvolver, porque a dinâmica foi construída por um longo tempo do SEMI como um pesquisador do movimento junto com os seus alunos, como eu disse inicialmente. Eu vou falar muito também em atitude, que vem de attitude, que é quando um plié está distanciado do outro, uma perna está em flexão, distanciada da outra.
Então, voltando, essa importância da flexão e da extensão. Que vai permear todo o nosso trabalho aqui, essa contração, essa expansão. Então, voltamos agora pensando num plié na segunda. A gente vai fazer muitas vezes. O plié na segunda é com as pernas separadas, uma para cada lado do corpo. É um plié na segunda posição. Nesta segunda, ele está em rotação externa, assim como eu posso pedir para apoiar os pés na paralela na segunda posição. Eu apoio as duas plantas dos pés, eu estou numa segunda posição. Virar de perfil para o seu lado direito, você estando num plié, você vai fechar a coxa esquerda sobre a direita e virar para o seu perfil direito. Isso é ficar de lado para o seu lado direito, com a lateral esquerda para cima. Certo? Da mesma forma, para o outro lado. São informações importantes para a gente incluir agora para a aula. Nós vamos estar para a lateral direita ou para a lateral esquerda, ok?